É um privilégio poder iniciar o ano com vocês, né? E a minha oração tem sido para que o Senhor seja levantado entre nós nesses dias. Amém? Eu vou de antemão pedir desculpas para vocês, se a minha mente falhar em alguma coisa. Semana passada eu fiz uma viagem longa que não estava na programação. Eu não costumo colocar 2 viagens seguidas. Então, vocês me desculpem se porventura minha mente falhar um pouquinho, demorar para lembrar de alguma porção, de algum texto, mas amanhã de manhã com certeza vai estar tudo normal, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui essa semana teve medo? Levanta a mão. Levanta alto. Certo. Quem teve irritação? Levanta a mão. Opa! Quem teve desânimo? Quem teve ansiedade? Quem teve culpa? Certo. Deixe-me explicar algo para os irmãos. Na edificação nossa, quando o Espírito Santo de Deus vai aprofundar a obra dele dentro de nós, as emoções são o grande impedimento. Na nossa alma, nós temos um pensamento, uma emoção e uma vontade. Amanhã de manhã eu vou explicar isso para vocês. Entre o pensamento, a emoção e a vontade, a Bíblia esclarece que a mente tem prioridade, porque a transformação começa pela renovação da mente. Mas o que embaça, o que dificulta a caminhada é a emoção. Então eu vou dar um texto bíblico para os irmãos, que vai servir de base para o que nós vamos estudar agora à noite, amanhã e amanhã à noite. Então a emoção, ela é o grande limitante nosso para a questão da profundidade. A gente pode ser refém de uma emoção por anos a fio. Se eu fosse perguntar para levantar a mão, mas eu não vou, se algumas irmãs são casadas com um homem irritado toda a vida, algumas diriam que sim. Então, toda uma vida, nós podemos ser reféns de uma irritação. Podemos ser reféns de um medo. E aí gerar dentro de nós um quadro de ansiedade, que é extremamente comum, que produz o desânimo, que a Bíblia vai ensinando. Então, o afeto, ele é o grande limitador nosso. Mas, como eu estou dizendo, amanhã de manhã nós vamos estudar isso, amanhã de manhã e à noite. Eu quero, dentro do tempo que o Senhor me permitir, eu quero estudar medo, irritação, ansiedade, angústia e culpa. Se for possível, nós vamos dar uma olhadinha em desânimo. De onde essas emoções brotam e o que fazer para a gente vencer elas. O Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase maravilhosa que diz assim, que a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. É fazer um pensamento se tornar uma realidade emocional. Em geral, aqui nós compreendemos, mas como é difícil de descer aqui. O que eu estou falando faz sentido? No dia a dia é assim que vocês veem? Essa é a luta que os irmãos, via de regra, têm. Então, a luta de conseguir santificar a emoção. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim,
E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então ele está dizendo que nós temos que ser santificados em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Só que um dos elementos da alma é o afeto, é a emoção. A nossa emoção precisa de uma visitação da santidade de Deus, para que o iracundo seja amoroso, seja paciente, para que o desanimado tenha força, ele encontre na fraqueza dele a força do Senhor, para que o culpado entenda que ele é livre, porque não há mais escrito de dívida contra nós, para que o angustiado encontre o descanso de Deus, conforme mencionado em Hebreus capítulo 2. Então, nós necessitamos de uma visitação do Espírito para pôr em ordem esses afetos desordenados. Para os irmãos entenderem que eu não estou falando de mim, abram em 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 a 13. A palavra de Deus diz assim: se o irmão puder colocar para mim na versão atualizada, me ajudaria. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, eu vos peço, dilatai-vos vós também. Então, o afeto é o que limitava Paulo de poder ter uma comunhão adequada com os coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja infantil. Não levanta a mão. Mulher, teu marido é infantil? Homem, teu marido é infantil? Tua esposa é infantil? Teus filhos já crescidos ainda não são maduros? Em partes por quê? Porque eles são dominados pelos afetos, pelas emoções, e não pelo entendimento. O afeto é uma dádiva, é algo santo, é algo que nós necessitamos, mas ele não pode governar a vida da gente. A vida da gente tem que ser governada pelo espírito e pela mente, não pelo afeto. O afeto é para expressar de forma horizontal aquilo que ele trabalhou em nós de forma vertical, né? Então, nós vamos trabalhar essa dilatação dos nossos afetos, mas, para fazer isso, eu vou dar uma palavra espiritual para os irmãos. Hoje à noite eu quero me dedicar a uma questão espiritual, uma questão extremamente simples e prática, que deve nortear a nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos a casa onde o Senhor habita. O Senhor não habita neste local, porque o Senhor habita dentro das pessoas. Os irmãos estão entendendo? Então, via de regra, nós não dizemos eu vou para a igreja. O correto seria nós dizermos eu vou para a reunião da igreja. Porque o Senhor não habita neste local. O Senhor ensinou que Ele estaria onde estivessem 2 ou 3. Então, é na pessoa individual
e nas pessoas coletivas que o Senhor habita. Por isso que a verdadeira igreja, ela é espiritual. Ela não tem placa denominacional. Nós podemos nos reunir na igreja IPI, na igreja IPB, na Renovada, na Assembleia de Deus. Eu sou um privilegiado, eu corro todos os irmãos. Na Assembleia de Deus, no Brasil para Cristo. Nós podemos nos reunir em muitos grupos que não têm placa denominacional, mas existe uma única verdade: o Senhor habita nas pessoas. É em nós que Ele faz habitação. E juntos, nós somos um tijolinho colocado atrás do outro. Ou melhor, eu vou usar a expressão bíblica, uma pedra encaixada na outra. Porque o livro de Pedro diz que nós somos pedras espirituais. Então, nós estamos aqui possivelmente nos 200 irmãos. Somos 200 pedras, onde o Senhor vem e faz habitação. Ele faz habitação individualmente, e Ele faz habitação coletivamente. Então, por exemplo, quando a igreja de Deus está reunida, olha que coisa simples e maravilhosa. O livro de Apocalipse, a primeira carta de Efésios, no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus passeia entre os candeeiros. Queridos, nós somos os luzeiros. Você tem uma noção de que o nosso Senhor Jesus está passeando aqui entre nós? Isso não é pouca coisa. Isso é algo maravilhoso. E de acordo com o Salmo 133, olha o que ele diz. Diz que Ele distribui a bênção e a vida. Quantos de nós temos dores curadas na reunião da igreja? Quantos de nós temos artérias desentupidas na reunião da igreja? Quantos de nós têm o coração fortalecido, que estava doente? Quantos de nós o Senhor não nos visita, tirando uma dor da alma, uma depressão, uma ansiedade, na reunião da igreja? Por quê? Porque não é a igreja reunida apenas, é que o nosso Senhor faz habitação dentro de nós e passeia entre nós. Os irmãos compreendem? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a edificação desta casa espiritual que é a nossa vida. Eu e você somos uma casa, um templo, onde o Espírito Santo de Deus faz habitação dentro de nós, onde Deus Pai e Deus Filho habitam em nós na pessoa do Espírito que está dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Então, quando compreendemos essas verdades, nós somos edificados de forma mais rápida, mais simples, certo? Abram, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2. Deixe-me mostrar essa verdade para os irmãos. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Mães, um recém-nascido com fome faz o quê? Abre um berreiro. O que deveríamos fazer? Abrirmos um berreiro para os nossos líderes. Eu quero, me dá um livro,
me dá uma forma de fazer devocional, me dá um texto bíblico, sobre esse assunto, o que eu leio, o que eu faço, desejai ardentemente. E aí ele esclarece, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedra que vive, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Meus queridos, somos o lugar da habitação do Deus dos céus. Você já imaginou que Ele chama cada estrela pelo nome? Você já imaginou que Ele é o Deus do micro? Você já imaginou que todo o avanço da ciência, agora conseguiram reproduzir um órgão humano? Você já imaginou que todo o avanço da ciência, Ele deu inteligência para o homem descobrir? Porque aquilo que Ele não quer que o homem descubra, Ele não dá inteligência. Simplesmente Ele não dá clareza. Lembra da Torre de Babel? Faremos uma torre que suba até os céus. O que Deus fez? Confundiu a linguagem. E eles não conseguiram avançar. Porque sem linguagem única, não tem comunhão. Deus dá a clareza para o homem, tira a clareza do homem. Esse Deus do universo habita em nós. Ele habita dentro de nós. Vocês acham que vai faltar instrução? Vocês acham que vai faltar direção? Vocês acham que vai faltar uma orientação para um filho? Não importa o problema que você passe, o Deus dos céus habita em você pelo novo nascimento. E Ele faz com você tudo aquilo que é necessário para Ele te edificar, aprofundar a sua vida. Então nós somos uma casa espiritual chamada de pedra, uma pedra viva colocada do lado de outra pedra viva. Então, estou eu, estou o Evandro, está a Jane, está o Juliano, e vai por aí afora, um do lado do outro. Então, individualmente eu sou uma casa e coletivamente com você, nós somos uma casa maior. Por isso que o tabernáculo tinha uma medida e o templo de Salomão tinha o dobro da medida. E o templo de Ezequiel tem uma medida maior ainda. E o templo descrito em Apocalipse é muito maior ainda. Por quê? Porque Deus vai reunindo o povo de Deus. Vai reunindo, e é uma pedrinha do lado da outra, e que só vai aumentando. Oh, meus queridos, que coisa santa, bendita, maravilhosa que Deus criou. Só que para entendermos como é que Deus nos edifica, eu vou usar duas histórias do Velho Testamento. Eu vou usar as duas histórias do Monte Moriá. Por quê? Porque foi no Monte Moriá que foi construído o Templo de Salomão. O Monte Moriá, a palavra Moriá significa aquele que Yahvé escolhe. Então Deus escolheu o monte. Mas eu preciso dizer para vocês uma coisa simples. Monte na Bíblia significa reino. Tipifica reino. Jesus ensinou o sermão do reino dele num monte, que é conhecido para nós como o sermão do monte. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que aparece monte na Bíblia, significa que tem um reino, que tem princípios sendo descritos ali naquele monte. Então, o Monte Sião era onde Davi governava.
O Monte Moriá é onde o Templo de Salomão foi construído. E aí a gente tem muitas histórias na Bíblia de montes. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Diz o Salmo 122. Mas nós temos uma figura interessante. Quando Nabucodonosor teve o sonho, e ele chamou os magos e falou: interpretem o sonho. Nabucodonosor, ele era um rei, e era um rei... Naquela época os reis tinham copeiros. Por quê? Porque alguém queria matar eles. Então o copeiro tinha que beber antes deles. Então, esse povo, eles tinham pensamentos de perseguição. Alguém vai me matar. Então, Nabucodonosor chama todos os magos e diz: tive um sonho, interpretem ele. E os magos falaram: tá bom, nos conta o sonho. Ele falou: não. Se vocês são capazes de interpretar, vocês são capazes de saber qual é o sonho. Tarefa difícil. Ninguém em todo o reino sabia qual era o sonho. Quem dirá a interpretação? Porque interpretar sonho não é difícil. Difícil é dizer o que a pessoa sonhou, sem que ela tenha contado. E aí Daniel ficou sabendo que todos eles seriam mortos, inclusive Daniel e seus 2 amigos. Daniel pede para o chefe lá dos magos, para o servente do rei, e diz: me dá um tempo que eu vou orar. Ele foi, orou, e Deus deu o sonho para ele. E ele chega até Nabucodonosor e diz assim: Nabucodonosor, ó rei, eu não tenho em mim capacidade de saber qual é o seu sonho, mas o Deus dos céus, Ele é quem determina os sonhos. Meus queridos, vocês acham que Daniel não sabia a história de José? Que interpretou o sonho de Faraó? Então, Daniel faz o quê? Ele diz qual é o sonho. Ele vira para o rei e diz assim: eu vou dizer qual é o sonho que o senhor teve, porque o Deus dos céus me revelou. O senhor sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e o tronco de prata, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E aí ele diz: agora vai a interpretação. São 5 reinos. O primeiro é forte e poderoso, ouro. O segundo vai ser mais fraco, prata. O terceiro é bronze, é um reino mais frágil ainda. O quarto é duro, é um reino duro, como é o ferro. E o quinto é um reino que tem mistura de ferro com mistura de barro. Então ele tem um pouco de força e um pouco de fragilidade. E no sonho, ó rei, uma pedra foi cortada. E esta pedra veio e destruiu essa estátua. E esta pedra se tornou num grande monte. E depois, um pouquinho mais para frente, ele diz que esta pedra foi cortada de um monte. Então, foi lá, a pedra veio, foi tirada do monte, destruiu esses 5 reinos, e aí, esta pedra se tornou numa montanha enorme que só crescia. Meus queridos, a Bíblia explica a Bíblia. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a pedra? Jesus. Junto conosco. Então, aquela montanha falava de um reino, do reino de Deus. Um estudo interessante para a gente aprofundar é estudar o reino de Deus e o reino dos céus, que são 2 coisas um pouco diferentes. Tem irmãos que estudaram profundamente essas expressões. Então, o reino, a montanha na Bíblia significa que há um reino e, consequentemente, há um rei. Tá bom, vou contar uma segunda história para vocês. Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo.
O diabo tenta ele em transformar pedras em pães, em pular do alto do pináculo e ser reconhecido como rei. Eles lembram da terceira tentação? Então Satanás levou o Senhor a um alto monte. Porque Satanás é um príncipe. Ele é um príncipe. Ele também habita no monte chamado mundo. Ele habita neste monte. E aí virou para o Senhor e falou assim: toda a glória deste mundo eu vou te dar, se você prostrado me adorar. E o Senhor diz: arreda de Satanás. Então, quando nós estudamos montes na Bíblia, o monte significa que há um reino e há um rei. Tá bom. Se eu estou estudando com vocês sobre a edificação da casa nossa, eu vou estudar sobre a edificação da casa de Deus no Velho Testamento, que foi o templo de Salomão. Eu vou estudar muito rapidamente sobre isso. São só 2 histórias que envolvem o Monte Moriá. Como é profundidade, vocês vão me tolerar um pouquinho, porque eu vou ler o texto bíblico com vocês. Abram, por favor, em Gênesis 22, 2. Então, olha onde a casa de Deus foi construída. Gente, Deus é o melhor contador de histórias que existe. Porque Deus é extremamente fiel à verdade. Ele conta que Davi foi adúltero. Ele conta que Davi foi assassino. Ele conta que o nosso pai da fé, Abraão, foi mentiroso. Deus não tem medo de contar a verdade dos seus filhos. E Deus conta histórias para nós tirarmos princípios. Então, o que nós estamos fazendo? Estudando o que é a edificação de uma casa. Nós estamos olhando a primeira história da casa de Deus, do templo de Salomão. Diz assim, Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo. Então é Jesus quem bradou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Meus queridos, primeira história da casa espiritual que foi edificada. O pai levou o filho para o sacrifício. Prestem atenção. A primeira coisa que nós temos que entender é que o Evangelho é Cristo em nós. O Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não é psicologia, apesar de que a palavra psicologia aparece no Evangelho, psique aparece no Evangelho, não psicologia, mas psique. O Evangelho não é uma placa denominacional, o Evangelho não é um projeto, o Evangelho é uma pessoa. E qual é a história que envolve essa pessoa? O pai sacrificando o filho. Prestem atenção, é ou não a cruz? Porque Isaac levava a lenha no ombro. O que te lembra isso? Faz sentido? O que te lembra isso? Jesus carregando a cruz no seu ombro. E o pai, Abraão, levava o fogo e o cutelo. Meus queridos, quem matou o Filho de Deus? Quem sacrificou o Filho de Deus? Foi o próprio Pai. Porque o Pai desejava mostrar para mim e para você a extensão do amor dele. Vocês estão me entendendo? Juliano, você tem quantos filhos? 2. Qual delas você sacrificaria pela sua esposa? Compliquei tua vida, né? Vou perguntar para a mãe. A mãe vai ser mais pontual para responder. Qual delas você sacrificaria por ele? Ó. Não que ela não ame. Meus queridos, alguém aqui tem um único filho? Levanta a mão. Você daria por quem? Por que o pai fez isso? Porque o pai tinha em mente mostrar a extensão do nosso pecado e do amor dele. Então a igreja, quando se reúne, você, quando se reúne, você tem que ter uma coisa em mente. Que coisa é essa? Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. É o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Evangelho não é outra coisa que não o Pai e o Filho. Então, este púlpito tem que ser centrado numa história. Qual história? O Pai e o Filho. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos. Jesus ressuscita no 3º dia. E ele então sai andando e se junta a 2 pessoas, os 2 discípulos de Emaús. Um deles se chamava Cleopas, que a historicidade diz que era tio de Jesus. Um tio conhece o sobrinho? Conhece. Jesus se colocou do lado dele, ele reconheceu? Não. Por quê? O texto bíblico diz, depois você leia lá, Lucas capítulo 24, depois você dá uma olhada, Lucas 24, você dá uma olhadinha. Eles não reconheceram o Senhor, certo? E aí eles vão caminhando, e olha o que o texto bíblico diz. Jesus diz para eles, Jesus pergunta, do que vocês estão conversando? Ele diz, você é o único que está em Jerusalém e não sabe os acontecimentos dos últimos dias?
E aí eles começaram a falar de Jesus, o Nazareno, que foi morto, crucificado, certo? Eles vão falando tudo isso, e Jesus diz assim: ó tardos e nécios de coração, para crer tudo aquilo que a Escritura disse a respeito de mim. E aí diz assim: e começou a abrir os profetas, os salmos, os profetas, os salmos e a lei. E explicou tudo que a seu respeito estava escrito no Velho Testamento. Meus queridos, o Velho Testamento todinho é Cristo. O que nós precisamos é da sabedoria de Deus para achar Cristo. Você quer ver? Vou dar um exemplo para os irmãos. Adão e Eva pecam. Jesus vem, Deus vem e mata um animal. E veste a nudez dele com esse animal. Quem é o animal que Deus matou? Cristo, o Cordeiro de Deus, que põe em nós um manto de justiça. Nós temos Noé colocado na arca. A terra pecou, a medida da iniquidade subiu até os céus, e Deus julgou a terra. E aí, Noé e mais 7 pessoas, 8 pessoas, 6 é número de homem, 7 é número de descanso, 8 é número de reinício. Quando Deus reinicia. Aí Deus colocou 8 pessoas na arca, e aí veio o julgamento. A arca tinha uma porta e uma janela em cima. Quem é a porta? A arca tipifica quem? Cristo! Você pega 1 Tessalonicenses 1,10, diz assim: Cristo, aquele que nos julga da ira eterna. Aquelas 8 pessoas estavam salvas da ira, porque eles habitavam em Cristo. Vocês estão me entendendo? O Velho Testamento todinho vai contando sobre Cristo, vai mostrando sobre Cristo, vai falando da pessoa de Cristo, da bendita pessoa de Cristo. Lê o livro de Ruth. Boaz é Cristo, aquele que é o nosso restaurador. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que na edificação da nossa casa, você precisa aprender de Cristo. E para isso, você vai ter que comer de Cristo diariamente. Meus queridos, que homem aqui, vou fazer a pergunta para os homens, que homem aqui se irritou com a sua família essa semana? Levanta a mão. Sabe por quê? Sem muito medo de errar, porque tua vida devocional não foi boa essa semana. Aí, se você tem a vida devocional, você come de Cristo. Aí quando você vai em direção à sua esposa, quem que está indo? Cristo. Mas você não tem a sua vida devocional, quando você vai até a sua esposa, quem está indo? Você. Cheio de pecado. Está conseguindo entender? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem aqui leu a Bíblia mais de 10 vezes? 3, 4 irmãos. Como é que pode no meio de 200? Como é que pode no meio de 200? Que evangelho é esse? Se vamos ser edificados casa espiritual, a primeira coisa que nós temos que entender é que o evangelho é o pai e o filho, o pai e o filho, o pai e o filho. Então eu olho para o pai e eu olho para o filho, eu olho para o pai e eu olho para o filho. Na verdade é o inverso, eu olho para o filho e vejo o pai, eu olho para o filho e vejo o pai. Quem me vê a mim, vê ao pai. Vocês estão me entendendo? Então a primeira história é de que é Cristo e este crucificado. Os irmãos estão entendendo? Se você depois você chega em casa e lê a porção novamente. Ao 3º dia ele chegou no Monte Moriá. Jesus foi ressuscitado quando? Gente, vocês acham que a Bíblia está fazendo coisa
está escrevendo história à toa? É para a gente entender que aquilo se refere ao Pai e ao Filho, se refere a Cristo e este crucificado. Olha como é maravilhoso Paulo escrevendo a um grupo infantil, que era Coríntios. Ele diz assim: decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Deixa eu voltar lá nos discípulos de Emaús. Jesus começa a falar tudo que a seu respeito estava escrito, na lei, nos profetas e nos salmos. E o coração deles foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando. E aí o dia declinou e Jesus falou assim: eu vou embora. E eles constrangeram o Senhor para ficar com eles. Então Jesus tomou um pão e partiu o pão. E quando partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles viram que era Cristo. Meus queridos, o que isso significa? Jesus falou da pessoa dele, e quando Jesus partiu o pão, falou da obra dele. Pessoa e obra, pessoa e obra, pessoa e obra. Paulo diz: decidi nada saber entre vós, senão Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. João, quando estava lá em Apocalipse, ele viu que o anjo pegou o livro da vida e não havia quem abrisse. Ele se põe de joelhos, ele chora com muito vigor. E aí ele levanta os olhos e o que ele vê? Ele vê um cordeiro de pé, pessoa, como tendo sido morto, obra. Meus queridos, não existe forma de você ser edificado se não for através da pessoa de Cristo. Você está me entendendo? Então, se vocês vão aprofundar, esse ano o que vocês têm que fazer? Pessoa e obra. Pessoa e obra. Os leitores e os estudiosos aí, vou lançar o convite para algum jovem, tá? Peguem uma série um irmão chamado Stephen Kong. Stephen com PH, Kaung com K, K-I-G no final, Stephen Kong. Uma coleção chamada Vendo Cristo no Novo Testamento. Ele estuda carta por carta do Novo Testamento e ele olha Cristo naquela carta. Em Mateus, Cristo aparece como rei. Em Marcos, Cristo aparece como servo. Em Lucas, Cristo aparece como filho do homem. É o único que descreve o nascimento do Senhor. E em João, aparece como filho de Deus. E vai por aí afora. Então, essa é a primeira história. Fez sentido até aqui para os irmãos? Meus queridos, não queira ensinar princípio. Ensine Cristo. Os meus filhos ouviram da mãe deles, muitos anos, a seguinte expressão: o meu amigo hoje me falou tal coisa. Quem era o amigo dela? Cristo. Porque lá em João, o texto bíblico diz assim: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto o Pai tem me dito, isto vos tenho transmitido. Os irmãos entendem? Certo. Primeira história, no Monte Moriá. Segunda história do Monte Moriá. Abra, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então a história está dizendo o seguinte, que o templo do Senhor foi edificado no Monte Moriá, no lugar que Davi havia designado.
certo? Qual é a história que envolve o Monte Moriá? Meus queridos, abram em 1 Crônicas 21. Os irmãos vão ter tolerância, porque eu vou ler todo o texto bíblico. É extremamente importante. Queridos, olha o ponto que a gente chega. Eu pedi tolerância para ler a Bíblia. Porque parece que isso incomoda. Então vamos lá. Versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Deixa eu parar aqui. Quem que se levantou contra Israel? Satanás. Segura aí e volta até 2 Samuel 24. Se não é de dar um nó na cabeça. 24:1. Olha o que diz o texto. Contando a mesma história. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Espera aí. O outro texto diz que foi quem? Satanás. E esse está dizendo que foi quem? O Senhor. Espera aí. Foi Deus ou foi o diabo? A resposta é simples. Foi Deus usando o diabo. Lembra de Jó? Lembra? O Senhor estava olhando a terra, vem Satanás, o Senhor vira para Satanás e diz assim: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás fez o quê? O Senhor encheu ele de coisa boa. Como que dizendo assim: o homem só te adora porque o Senhor deu coisa boa para ele. O que Deus falou? Tá bom, pode tocar em tudo que ele tem. Num dia, todos os bens e todos os filhos. 12 filhos, 9 homens e 3 mulheres. Num dia, acabou tudo. Certo? Jó, no meio daquela tragédia, diz o quê? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Está o Senhor lá, vem Satanás de novo. E o Senhor faz o quê? Você viu meu servo Jó? Ainda que você tenha me incitado contra ele, ele permaneceu fiel. E aí Satanás diz o que é a nossa natureza. Diz assim: pele por pele. E tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Dizendo que na hora da doença o homem te nega. O que Deus falou? Tá bom, pode tocar, só não toca na vida. Você não tem o poder de matá-lo. Porque Satanás veio para roubar, matar e... Mas para matar, ele tem que pedir permissão para Deus. Porque Cristo é o Senhor de vivos e mortos. E aí ele foi e fez tudo aquilo. E Deus tirou uma coisa boa. Porque Jó olhou para dentro de si e viu a autopiedade que ele tinha. E viu o quanto ele era baseado na sua própria justiça. E Deus limpou ele. Então Deus usou o diabo. Então, a Bíblia diz que a nossa vida está oculta em Cristo. O diabo pode me tocar? Não. Por que o diabo não pode me tocar? Porque eu sou bonitinho? Não. É porque quem habita em mim é Cristo e ele não pode tocar em Cristo. Agora, ele pode me tocar numa condição. Qual condição? Se Deus permitir. Pode tocar. Só que Deus não faz nada à toa. Ele permite para a nossa bondade e para a nossa edificação. Certo? Volta lá. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel.
Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Vamos parar aqui. Qual era o pecado de Davi e de um tanto de pessoas na nação de Israel que Deus queria julgar? Soberba, arrogância, orgulho. Quem aqui não é arrogante ou soberbo, ou metido ou orgulhoso, levanta a mão. Não é. Muito bem. Ninguém levantou a mão. Então eu concluo o quê? Quem aqui tem alguma expressão de soberba, de arrogância, de mitidez e vai por aí afora? Levanta a mão. Os que não levantaram? Meus queridos, orgulho é um pecado que toca todos nós. Orgulho é um pecado que toca todos nós. Só que presta atenção no versículo que eu vou te citar. Lucas diz assim: aquilo que é levantado entre os homens é abominação diante de Deus. Os irmãos que partilham estão aqui na frente, num lugar alto. Mas para a gente estar aqui de um jeito adequado, a gente tem que ser servo dos irmãos. Porque senão, sobe nas tamancas. Olha o que a Bíblia diz. Que o irmão que é elogiado, ele é provado no seu coração. Provérbios. Então, quando a gente elogia demais, fala bem demais, a gente está, na verdade, provando o coração do irmão. Porque ele vai ter que manter o pezinho dele fincado no chão, porque senão ele sobe nas tamancas. O orgulho é um pecado que envolve a todos nós. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, nos últimos 3 meses, pediu perdão para alguém da sua casa? Levanta a mão. Um bom grupo. Quem não pede perdão para alguém da sua casa há 1, 2, 3 anos? Não levanta a mão, não. Porque quando a gente se acha muito certo e muito correto, a gente pede perdão? Não. Então o pecado que Deus estava tratando na coletividade era qual pecado? O pecado do orgulho. Meus queridos, Deus é um Deus muito bom comigo. Um dia eu estava num sábado à noite, na igreja que eu reunia, e aí eu falei uma pérola. Uma pérola. Eu virei para os irmãos e falei assim: irmãos, do mundo, olha o país que a gente mora. Irmãos, do país, olha o estado que a gente mora. Do estado, olha a cidade que a gente mora. E irmãos, da cidade, olha a igreja que Deus nos colocou reunido. 3 anos depois a igreja estava dividida. Em partes, eu tinha responsabilidade naquilo. Saí da igreja,
Fui reunir em outro lugar, lá com o Paulo Bornelli. 3 anos depois o Senhor ministrou ao meu coração: você saiu com uma atitude errada. Fiz o caminho de volta. Pedi perdão aos irmãos, sentei no banco e aprendi a nunca mais dividir o púlpito. Aprendi a ficar quieto, a ter respeito pela convicção dos irmãos, a não dividir, a ter uma atitude humilde, que o Senhor tem tentado manter em mim. Eu preciso me manter abaixado. Por isso que alguns de nós, é o meu caso, tem um espinho na carne. Porque o espinho na carne tem qual finalidade? Não deixar que a gente se ensoberbeça. E foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de não me ensoberbecer. E 3 vezes eu pedi ao Senhor: retira ele de mim. E o Senhor me disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, irmãos, a nação de Israel, nós estamos contando uma história possivelmente de 4.000 anos atrás. O exército de Israel é uma tripinha. Israel tem 160 quilômetros de largura por 470 de comprimento. Israel é extremamente pequeno. Pega um estado pequeno nosso aqui do nosso país. Israel é muito pequeno. Eles tinham 1.570.000 soldados. Vocês sabem qual é o exército dos Estados Unidos neste momento? 2 milhões de soldados. Você sabe qual é o exército da China nesse momento? Com 1.300 bilhões de pessoas, 3 milhões de soldados. Israel tinha um exército monstruoso, e aquilo inflamou o coração de Davi e de mais um tanto de pessoas da nação de Israel. Aí entra a história, que envolve o Monte Moriá. Deixe-me ler. Versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Queridos, a Covid matou no Brasil um pouco mais de 700.000, é isso? Acho que é mais ou menos isso. Em um dia, morreram 70.000. Isso é um morticínio. A gente fica assustado quando um avião cai e mata 200. Morreram 70.000 pela peste que o Senhor enviou. Uma peste enviada por causa do orgulho. Tem ou não a ver com a Covid? Um povo ensoberbecido no mundo. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse-lhe ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. O que é uma eira? Eu venho do mundo rural.
Uma eira, vocês lembram daquele terreirão que a gente secava café? Uma eira é algo parecido, só que menor. Nós temos a eira, que é onde você coloca o trigo, pisa ele, bate ele, para separar o grão da palha. Alguém já fez aquela coisa da peneira com trigo? Eu fiz muito disso. Meu pai plantou trigo muitas vezes. Então você pega aqui, você fricciona o grão, tira aquela casca, e aí faz assim, e sopra. E a palha vai. E vai ficando só a semente. Então, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Jesus está em João capítulo 12, ele está no finalzinho da vida dele. Vem André e Tiago e diz assim: Senhor, gente, fugiu o nome. Querem te ver. Fugiu o nome. Uma nação. Eles querem te ver. Jesus diz o quê? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Para um grão de trigo morrer, qual é a primeira coisa que tem que desaparecer? A casca. Queridos, a casca é a parte mais bonita do grão, porque ela é brilhosa. Sabe aquele patrimônio que você construiu? Sabe aquele carro que você tem? Sabe, jovem, aquele tênis que você usa? Sabe aquela roupa de grife que você tanto deseja? Tudo isso é palha. Não tem valor. Isso passa. Uma vez eu tive uma pessoa conversando comigo, falou assim, muitos anos atrás: César, estou custando R$3.750. Falei, como assim? A calça custou isso, o cinto custou isso, a camisa custou isso, a cueca custou tanto, a meia tanto e o sapato tanto. Tudo isso é palha. Tudo isso é palha. Com todo o respeito, mas com todo o respeito do mundo. Há irmãos que exigem os títulos. Reverendo ou reverendíssimo. Tem uns que não são nem reverendo. São reverendíssimo. Estou tendo liberdade de falar aqui porque eu estou imaginando com quase certeza absoluta que não é o que existe aqui, certo? Graças a Deus, com certeza absoluta que não é o que existe aqui. Mas tem irmãos que exigem palha. Palha. O melhor teu é palha. Essas coisas do mundo são palha. Então, Deus pegou Davi e fez o quê? Davi, vou te colocar olhando um sujeito que tem a atitude correta, que estava malhando o trigo, debulhando o trigo, que está tirando a casca de quem ele é. Meus queridos, o nosso coração é um inferno em miniatura. Tira Cristo de você. Alguns aqui batem, são agressivos, trairiam, seriam fofoqueiros, seriam extremamente estúpidos. Por quê? Porque Cristo é o que faz a diferença em nós. Então, o nosso coração, ele é terrível, de soberba, de orgulho, de valores que não tem nada a ver com o nosso Senhor. O nosso Senhor era Rei dos Reis. Ele se fez o quê? Uma criança. Meus queridos, pensa comigo. Os 3 reis magos foram procurar o recém-nascido rei dos judeus. Eles pensaram como homens. Eles foram onde? No palácio. Porque onde é que você espera que um rei nasça?
Mas o Rei dos Reis nasce onde? Numa manjedoura. Ele foi morar onde? Num estado extremamente desconsiderado. Porventura da Galileia vem algum profeta? Ele foi morar numa cidade extremamente rejeitada. Ele era conhecido como Jesus, o Nazareno, de Nazaré. Uma cidade extremamente povoada por espíritos malignos. Eu fui na região da Galileia, eu fui em Israel uma vez. Uma das visitas, nós fomos estudar o livro de Marcos em Israel. Uma das visitas, a gente foi num lugar de ídolos, na Galileia. Gente, um ambiente pesado. Por isso que Jesus falou, e o povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que habitavam na região da sombra da morte, a luz brilhou. Porque a Galileia e Nazaré era um estado e uma cidade infestado de espíritos malignos. Onde é que o nosso Senhor foi morar? Foi morar lá na periferia. Foi morar lá onde tem necessidade. Foi lá que ele foi morar. Os irmãos estão entendendo? Então ele começa a mandar uma instrução para Davi. Davi, este é o coração que eu quero que você tenha. Este é o coração. Mas a história não para aí. Veja o versículo 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Jebuseu é aquele que veio de Jebus. Jebus é o nome antigo de Jerusalém. Sabe o que significa no hebraico Jebuseu? Aquele que é pisado. Preste atenção. Não existe forma de você aprofundar a sua carreira cristã se você não tiver momentos de quebrantamento. Se os irmãos receberem a graça do Senhor de avançarem em profundidade esse ano, haverá muita confissão de pecado. Haverá muito coração quebrantado. Haverá muita vaidade sendo jogada fora. Vocês estão me entendendo? Lembra do Senhor Jesus falando com Pedro? Pedro, Satanás te requereu para se peneirar como peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que Jesus estava falando? Satanás quer tirar o teu orgulho. Só que Satanás faz sem misericórdia? Faz com misericórdia? Não. Satanás faz com amor? Não. Satanás faz para edificar? Não. Satanás faz para destruir. Mas quando o Senhor faz conosco, Ele faz para nossa edificação. Então a segunda história que existe no Monte Moriá é a história do quebrantamento pessoal nosso. Meus queridos, não tem jeito de sermos edificados se não nos quebrantarmos, se não nos arrependermos. Não tem jeito. Se você não pedir perdão, se você não confessar pecado, não tem jeito de você ser edificado se você não tirar essa coisa brilhosa que te protege,
Você está me entendendo? O que Jó tinha? Jó tinha um valor pessoal muito alto. Olha o que Jó falou para o Senhor: estabeleça-se um tribunal entre mim e ti. Vamos ver do que o Senhor pode me acusar. Jó tem o quê? Uma imagem pessoal extremamente forte de que ele era muito correto. O que Deus fez? Quebrou ele. A começar do corpo, dos bens, do corpo. Ele teve uma infecção de pele. Ele foi para o lixão. Aí Deus pôs 3 amigos, ou Satanás pôs 3 amigos, com a permissão de Deus, que o acusaram de um monte de inverdades. Só que no final desse caminho, quando Deus começa a falar com Jó no capítulo 38, Deus vira e diz assim: Jó, onde você estava quando eu criei o crocodilo? Gente, por que Deus usou a imagem do crocodilo? Porque o crocodilo tem uma couraça impenetrável. Deus podia ter usado qualquer animal, mas falou para ele: onde é que você estava quando eu criei o crocodilo? Ô Jó, você tem uma couraça impenetrável, hein? Você se acha o cara, mas você se acha o cara. Aliás, nós temos até música disso hoje, né? Esse cara sou eu, né? Expressando bem como é que é o coração de todos nós. Vocês estão entendendo? No final desse período, Jó fez o quê? Pôs a boca no pó. E aí ele diz assim: uma vez falei eu, outra vez eu não vou falar. Por isso eu me arrependo no pó e me abomino na cinza. Meus queridos, Deus deseja nos visitar com quebrantamento. Deus deseja nos visitar com quebrantamento. Deus precisa tirar o que é impuro do que é puro. Ele tem que separar. O nosso Deus é um Deus de santidade. Ele tem que separar o que é puro do que é impuro. Ele precisa separar o que é puro do que é impuro. Ele precisa separar o que é puro do que é impuro. Não tem forma de nós sermos edificados. Ele precisa tirar as vaidades do nosso coração. Ele precisa tirar as seguranças que nós temos. Ele precisa tirar, quando a gente diz: não, eu sou amigo de fulano, de ciclano, de beltrano. Quem é ciclano? Quem é beltrano? Quem é fulano? Oh, meus queridos, a gente tem tanta vaidade no nosso coração, tem tanto pecado. Ele deseja tirar as impurezas sexuais da mente de muitos de nós. Ele precisa tirar a língua ferina. Alguns irmãos aqui têm uma língua que machuca. Algumas mães aqui machucam seus filhos. Machucam seus filhos. Alguns homens são grosseiros. Deus quer tirar isso. Alguns homens tratam mal suas esposas. Alguns homens... Se eu fosse perguntar para sua esposa, aliás, eu vou perguntar para ela, só não vou deixar ela levantar a mão. Se você é mal-humorado com ela me confirmaria que você é? Porque sabe o que a Bíblia diz? E vós, maridos, não trateis a vossa mulher com amargura. Sabe o que é amargura? Mau humor. Que homem aqui é mal-humorado? Levanta a mão. Vamos lá de novo. Já que é para tirar a casca, vamos tirar a casca. Que homem aqui é mal-humorado? Levanta a mão. Melhorou. Isso é pecado. Tem que passar pela era de Ornão Jebuseu. Alguns são grosseiros, estúpidos. Alguns não são afetivos.
Mulher precisa que você passe a mão no rostinho dela. Mulher precisa ser abraçada. É interessante, o texto de Efésios diz assim, falando que o homem precisa amar a mulher, porque ninguém rejeita a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Sabe o que é a palavra cuidado ali no original grego? Aquecer pelo calor. Mulher tem que ser tocada, tem que ser abraçada, tem que ser cuidada. Homem tem que tirar a roupa do varal. Se souber dobrar, melhor ainda. Homem tem que lavar a louça. Eu não tenho um homem que fez discipulado comigo que não aprendeu a ajudar a sua esposa. Sabe por quê? Porque é pecado, e é pecado tão grave que as orações são interrompidas. Porque 1 Pedro 3,7 diz que os homens precisam viver a vida comum do lar. O que tem mais comum do lar do que um chão para ser limpo, uma pia com louça, uma roupa para ser tirada do varal? Homem precisa participar desse tipo de coisa, além de prover a casa. Porque ele vai fazer isso depois que ele chegar em casa. Ele vai trabalhar, vai pagar todas as contas, vai voltar para casa, vai dizer, querida, cheguei, e aí vai ajudar no que precisa dentro de casa. Vocês estão me entendendo? Nós temos muita coisa para nos arrependermos. Muita coisa para nos arrependermos. Muita coisa para nos arrependermos. Não é pouco, não. Existe um estudo, só que nós teríamos que fazer em alguns dias. Precisa aí de umas 10 horas de estudo. Da lista de pecados. Estudar o que é cada pecado. E eu gosto tanto desse estudo, porque eu dou a lista para os irmãos e coloco, para sinalizar, um S de sim, um N de não, um T de talvez. Aí eu vou explicando o pecado, você vai sinalizando. Nossa, é bom demais. Porque a gente vai se vendo na extensão dos nossos pecados. Agora, para eu encerrar, meus queridos, já vou encerrar. Existem duas coisas que são contadas aqui no meio dessas histórias que envolvem o Monte Moriá. A primeira, só anota aí, o irmão vai colocar, 1 Reis 6:7. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Ele diz assim: sabe quantos trabalhadores edificaram o templo? 153.600. As pedras eram pedras deste tamanho, eram quadradas. Só que olha o que diz o versículo: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Presta atenção. Você é uma pedra, eu sou uma pedra. Essas pedras foram talhadas na pedreira. De tal maneira que quando as pedras foram reunidas, a igreja junto, não se ouvia som de martelo para encaixar, porque o encaixe era perfeito. Presta atenção. Eu sou uma pedra cheia de pontas, que ao ser encaixada perto de você, eu vou te machucar. Não vai dar encaixe. Sabe o que Deus faz? Na pedreira, Ele talha eu e você. O que é a pedreira? A pedreira é o tempo devocional
nosso. É o tempo que você gasta com Deus. Então lá acordou, você vai ler a palavra, você vai orar. Neste tempo que você lê, que você ora, o Senhor talha você. E aí aquela ponta de mau humor, Ele talha em você, Ele te abre um texto bíblico que diz que tua mulher tem que ser amada. Você levanta do devocional, chega para ela e dá um abraço nela, dá um beijo e diz que ama. Ela olha toda desconfiada. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus na pedreira, talhando as pontas ruins que você tem. Os irmãos estão entendendo? Agora o que acontece? A gente vem para a reunião da igreja sem o tempo devocional. Aí aparece a crítica, aí aparece a fofoca, aí aparece a irritação, aí aparece a queixa, aí aparece o mau humor. Mas esse irmão, aquele irmão, pastor, é o tempo de mensagem. Gente, se critica tudo. Por quê? Porque nós não fomos talhados na pedreira. A casa do Senhor, para ela ser edificada em conjunto, nós temos que nos submeter ao formão e ao martelo do Senhor individualmente. Fez sentido, irmãos? Mas aí tem uma segunda história, que nos é contada em 1 Reis. Espera aí só um instante. Já me lembro do texto. Tem uma segunda história. Desculpem. É 1 Crônicas 22. Lembrei. 22:1. Na continuação do texto diz assim: Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Então ali que ia ser edificado. Olha o versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques casa ao Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Meus queridos, qual é o princípio colocado aqui? Davi pensou no projeto, levantou o material, levantou os trabalhadores, levantou o local, comprou o local, foi edificar. Deus virou para ele e falou: Você não vai me edificar a casa, porque você é homem de guerra. Há muito sangue na tua mão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Gente briguenta não edifica a casa. Gente briguenta não edifica a casa. Tem dois tipos de briguento. Tem o briguento que bate boca. Não, mas por que você está dizendo isso? Ah, mas e você? Você fez isso, fez aquilo outro?
E tem gente que é o Joãozinho por dentro. Vocês lembram da piadinha do Joãozinho que eu contei? Eu não lembro se eu contei. Tem gente que é o Joãozinho. É uma piadinha, mas serve para traduzir alguns de nós. O Joãozinho tinha 8 anos de idade, estava na hora do recreio, estava lá brincando, aí tocou o sinal, e a professora, gente, todo mundo para dentro, vamos começar a aula. Todo mundo entrou, então sentem para eu começar a aula. Todo mundo sentou, menos o Joãozinho. E a professora disse assim, Joãozinho, senta para eu começar a aula. O Joãozinho disse assim, não vou sentar. A professora achou que ele estava brincando, falou, Joãozinho, por favor, senta para começar a aula. Não vou sentar. Aí a professora já estranhou. Joãozinho, por favor, senta que eu preciso dar aula. Todo mundo já sentou? Eu não vou sentar. Aí a professora viu que o assunto era sério. Joãozinho, você quer que eu chame a diretora? Eu não vou sentar. Aí a professora teve um tino, falou, Joãozinho, tá bom. Espera aí de pé que eu vou chamar seus pais. Aí o Joãozinho falou assim, tá bom, eu vou sentar, mas eu quero que a senhora saiba que por dentro eu estou de pé. Tem gente que é briguenta fora, mas tem gente que é briguenta. Quem aqui tem o hábito de ficar conversando sozinho? Levanta a mão. Levanta alto. Sabe por que você faz isso, geralmente? Porque teve um problema e você não falou tudo o que você queria. Aí o que você faz? Porque eu tinha que ter dito isso, eu tinha que ter dito aquilo. Você tem uma chance enorme de ser um Joãozinho. Resistente por dentro. Não se edifica casa em tempo de guerra. Você não vai ser edificado, seu casamento não vai ser edificado, seus filhos não vão ser edificados, porque é um princípio das Escrituras. Agora, você quer confirmar o que eu estou dizendo? Levantarei um filho depois de ti. O seu nome será Salomão. Sabe o que significa Salomão no hebraico? Pacífico. Quem que edifica a casa? Gente pacífica. Amém? Pessoa e obra de Cristo, quebrantamento. Pessoa e obra de Cristo, quebrantamento. É assim que a casa de Deus é edificada em nós. Que o Senhor encontre isso nos nossos corações. Amém? Amanhã de manhã, eu vou estudar com vocês os afetos que nos limitam. Vou estudar de manhã, possivelmente, medo e irritação. Então, aqueles que têm medo ou que têm irritação, estão convidados. Vamos nos colocar de pé. Se for possível, abraça quem está aí perto de você. Se for possível. Isso. Senhor, curva a tua cabeça. Senhor, edifica o teu povo. Pedimos que seja um ano de aprofundamento. Pedimos que nós aprendamos de Cristo e este crucificado. Pedimos que nós nos sujeitemos ao quebrantamento. Nos visita, para que a tua casa seja edificada em nós. Encontra nos homens coração quebrantados. Encontra nas mulheres corações dóceis. Encontra nos filhos coração submisso. Nos visita para que o teu bom nome seja glorificado. Visita os irmãos que estão nos ouvindo para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.